Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E vamos iniciar mais uma aula hoje, dia 23, terça-feira, tá bom? Vamos iniciar corrigindo o nosso conteúdo, o nosso exercício de reportagem, que foi repassado semana passada. Vamos corrigir também a atividade adaptada e depois entrar no nosso conteúdo, tá bom? Que é muito importante, ok? Que é funções da linguagem, beleza? Vamos lá. Peguem na página 34, tá bom? Nessa página 34, na correção do exercício de reportagem, essa primeira questão ela é mais coletiva, tá bom? Então por isso que a gente vai passar. Eu vou corrigir as questões mais objetivas que a gente consegue corrigir, consegue fazer agora, tá bom? Aqui tem um textinho, né? Que nós vimos, certo? E aí a gente vai para a página 37. Na página 37 diz assim a segunda questão: complete o quadro com informações básicas sobre o contexto de produção da reportagem. Daquela reportagem que nós vimos, que nós lemos, tá bom? Vocês podem acompanhar no livro de vocês. A autoria é de quem? Das jornalistas Júlia Marques e Roberta Jassen. O suporte da publicação. Qual é o suporte? É o site. É o site do jornal O Estado de São Paulo. A data e horário da publicação. Lá está escrito assim. A data é 27 de julho de 2019. E o horário é 12h08. Tá bom? Terceira questão. Qual é o tema central da reportagem? Bom, gente, é o uso das redes sociais pelos jovens e como isso pode provocar problemas como depressão. Se você colocou essa alternativa, ok. Beleza. Olha só, gente. Além do tema central, a questão 4. Outras questões relacionadas às redes sociais são abordadas na reportagem. Registre algumas delas. Então, gente, né, a reportagem menciona o que? As redes sociais mais utilizadas, a quantidade de jovens que costumam acessar a internet e a frequência desse uso, tá bom? Os dispositivos mais utilizados para a conexão com a internet. Então, aborda várias questões, tá bom? Como eu falei para vocês, a reportagem ela é bem variada, bem diversificada. Questão 5. Então, gente, era uma questão aqui mais pessoal, né? O título estudos ligam o uso inadequado de redes sociais à depressão entre adolescentes, desperta seu interesse. Bom, gente, é interessante, né? Porque é uma coisa que você utiliza, é um meio que você utiliza. Então, tem informações importantes para você até evitar algo do tipo, tá bom? Questão 6. Outros textos acompanham o corpo da reportagem. Relacione-os às suas respectivas finalidades. Então é o seguinte, a fotografia e legenda, gente, está aqui, ó. Trata-se de uma imagem visual acompanhada de texto explicativo, que evidencia que a temática exposta está presente no cotidiano. 2. Perfil constituído por gráficos. Gráficos é importante. Transmite informações de forma visual, clara e objetiva sobre a conectividade de acordo com pesquisas feitas. 3. Instruções do formato de itens. Então vamos lá. Apresento dicas como proceder para evitar problemas decorrentes da exposição constante à conectividade. E 4. Depoimento de uma jovem. O que é? Reproduz relatos sobre o uso, né, da conectividade e suas consequências na vida dos jovens. Muito bem. 7. É uma questão mais pessoal também, tá? Em sua opinião, essa reportagem é mais voltada para os adolescentes e os jovens, ou para os pais deles. Então é o seguinte, gente, em sua opinião, essa reportagem é mais voltada para os adolescentes e os jovens ou para os pais, né, gente? Então é o seguinte, você vê que na parte central é direcionado para os jovens, né, e adolescentes. Só que chega lá numa parte mais lá para o finalzinho, em que alguns itens abordam também essas questões para os pais ficarem mais atentos, para os pais identificarem, né, terem elementos para identificar uma depressão, para identificar ali algo que está de errado, né, um uso mais abusivo da internet, né, um uso mais inadequado da internet, e se aparecer algum sintoma já é para ficar alerta, né, então tem tudo isso, tá bom? 8 é uma questão mais também coletiva, beleza? Só que você pode fazer, né, quanto tempo você gasta nas redes sociais por dia? Aí você coloca aqui, tá bom? Muito bem.
Aqui também a 9 é a continuação da 8, uma questão mais pessoal e mais questão mais coletiva. E nós vamos para a página 39, tá bom, gente? A questão 10 diz assim: releia o primeiro parágrafo da reportagem, depois anote as informações que respondem às perguntas essenciais sobre o tema. Né? O que é? Lembra do lead? Lembra do lead? O que é o fato? Relação entre o uso da internet e o equilíbrio mental dos jovens. Quem participa disso? Os adolescentes e jovens. Quando? Na atualidade, pois o texto foi publicado em 2019. Onde? Nas atividades relacionadas às redes sociais e à internet. E por quê? A vida digital pode gerar a sensação de fracasso. Tá bom? Então todas essas informações são importantes e estão no lead. 11. Sublime o texto expressões ou frases que fogem a um contexto mais formal da língua, disposição de informações, tornando a linguagem mais próxima do leitor. Logo no primeiro parágrafo, ela escreve assim: a barriga dói na expectativa da primeira curtida. Ou seja, a barriga dói, ou seja, daquela sensação, né, que não é tão boa. Então, isso daí é uma expressão mais informal, que a gente utiliza no dia a dia. Então, traz para perto o leitor. Aqui também, ó, se alguém com menos seguidores consegue bombar nas redes sociais, o que significa bombar? É crescer, né, nas redes sociais. Então, esse tipo de linguagem atrai mais o leitor, tá bom? 12. O que essas expressões ou frases têm de diferente com relação a uma linguagem jornalística objetiva? É como eu falei para vocês, isso tende, como é para um público mais jovem, tende a atrair mais esse público jovem. Né? Você tem que ter uma linguagem, né, mais adaptada, uma linguagem mais voltada para os jovens. Então, por isso que é importante na notícia ou na reportagem ter esse tipo de linguagem quando o público leitor são os adolescentes e jovens. Tá bom? Vamos lá. Então, na questão 13, né, na página 40, nós temos aí: além de Daniela, outras pessoas são citadas na reportagem. Letra A. Complete o quadro com a qualificação de cada uma delas. Então, vocês lembram daquela importância, né, de ter pessoas, tanto especialistas, né, pessoas que sofreram daquele mal, para ter um relato maior, ter uma base maior na reportagem. Então, vamos lá. O Eloy Borges, né, qual é a qualificação dele? Profissional do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Montreal, no Canadá. Então, especialista. Cristiano Nabuco, integrante do grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, USP. Maurício Oliveira, estudante de 20 anos. Rodrigo Martins Leite, coordenador dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria da USP. Ana Lúcia King, doutora em saúde mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Paula Silva, estudante de 18 anos. Então você vê que tem aí um peso muito grande, um embasamento muito grande. B. Além dessas pessoas, redes sociais, Twitter e Instagram são citadas. Qual a contribuição delas para o tema em discussão? Bom, gente, as redes sociais o quê? Elas propõem uma mudança para contribuir com a saúde mental. Então, o Twitter e o Instagram aparentemente estão preocupados com a saúde mental dos seus usuários. Então, por isso que eles propõem algumas mudanças nessas plataformas. Tá bom? Bom, página 41. Aí nós temos aqui, 14. Analise as informações dos gráficos presentes na reportagem. Letra A. Com relação ao gráfico, frequência do uso da internet entre pessoas está muito pequeno, né, gente? É complicado. Com relação ao gráfico frequência do uso da internet entre pessoas de 9 a 17 anos, escreva um pequeno parágrafo expondo as principais informações ali presentes. Então, gente, vocês vão perceber o que nesses gráficos? Vocês vão perceber algumas questões que vão ser utilizadas no texto expositivo, no texto da jornalista, tá bom? Ou das jornalistas. Então, o que acontece? O que é a informação mais importante? Né? Que desde 2012, o número de pessoas que usam mais, tá bom, a internet com mais frequência, a internet tem aumentado expressivamente, porque a partir de 2012, 2011, 2010, a internet ela começou a se disseminar. Ela começou a sair de um grupo restrito de pessoas e começou a se desenvolver socialmente, certo? Ela começou a abranger toda a sociedade, quase toda a sociedade, tá bom?
Então, e o preço também começou a ser menos custoso. Ainda é caro, mas passou a ser menos custoso, tá bom? B. No gráfico, redes sociais por faixa etária, fica evidente a faixa etária que mais usa as redes sociais. Qual é ela? Olha só, gente, os jovens mais velhos, né, que estão na fase de 15 aos 17 anos. Beleza? A 15 é coletiva. A 16, tá bom? Ela vai pedir o seguinte: releia o trecho e destaque uma palavra ou expressão que poderia ter hiperlink. O que é hiperlink, gente? Hiperlink é justamente aquilo que eu expliquei para vocês. Quando você passa, né, o mouse e aí na palavra e aparece o sentido daquela palavra, né? Então a palavra que poderia ser utilizada com hiperlink é o flow terapêutico, né? Então o que acontece? O que é isso daqui, gente? Né? Olha só, o que é isso daqui? Virou a recomendação médica esse flow. É justamente o que? É o ato de deixar o quê? De seguir. É o ato de seguir a pessoas ou coisas que você acaba se sentindo mal, vai se sentir mal, né? Vendo aquelas notícias ou vendo aquela pessoa, aquele personagem, né? Algo relacionado a isso. E a segunda palavra que a gente poderia utilizar aqui, gente, como também hiperlink, é essa daqui, ó, os arrobas, né? Os arrobas são aquele termo que a gente utiliza sempre para trocar e-mail, né? Sempre para trocar ali também referências dentro das próprias plataformas digitais, né? No Twitter, no Instagram, né? Sempre você coloca ali o arroba e depois, né, o nome ou o nick, né? O login ali daquela pessoa, certo? Geralmente são apelidos ou um nome que ela tem de diferente do nome convencional, do nome ali que ela utiliza de fato, de batismo, né, digamos assim. Então sempre é um apelido, sempre é um nome diferente, tá bom? Então por isso que a gente utiliza também o arroba, beleza? Ok. E aí, terminando praticamente, questão 17, você acredita que toda informação presente em textos jornalísticos, como notícia e reportagem, é isenta de opinião? Por quê? Bom, gente, não é isenta de opinião, porque por mais que o jornalista tente ser imparcial, mas ele acaba tendo uma posição, né, subjetiva ali no texto. É impossível você tirar a sua posição pessoal do texto, é impossível, tá bom? Questão número 18, tá bom? Aqui também uma questão mais pessoal, beleza? Aí ele vai dizer o seguinte: a escolha de um depoimento para finalizar o texto tem um objetivo, né, em sua opinião, porque os autores escolheram o depoimento de uma jovem para fechar a reportagem. Então, gente, como essa reportagem ela traz muitas pessoas, muitos jovens, ela traz a opinião de uma pessoa que sofreu esse mal, né, que sofreu com essa questão de utilizar muito a internet e ficar com uma depressão, ficar com algum problema, tá bom? Para dar uma veracidade ali nos fatos. 19, né, ele pede para você ler aqui essa fala de especialista e pergunta assim: você concorda com a afirmação de Rodrigo Martins de Leite sobre o comportamento nas redes sociais e nas relações concretas? Aqui mais uma questão pessoal. Então, olha só, gente, a questão 20. Você já compreendeu e interpretou as principais informações da reportagem. Considerando a temática, responda a questão: como se sente com relação ao uso das redes sociais? Também é uma questão mais pessoal. Você fez esse exercício, você mandou para mim no privado e eu já dei o ok, tá bom? Então as questões mais objetivas nós já corrigimos. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Então, gente, o nosso conteúdo de hoje ainda está na unidade 2, tá bom? Só que ele começa na página 52, beleza? Que é o que? Funções da linguagem, tá bom? Funções da linguagem. Anota aí no seu caderno e já pega lá na página 52, porque é o seguinte, lá tem o ato de comunicação, gente. Olha só, todo ato de comunicação, ele surge em um contexto específico.
pressupondo a existência de quê, gente? De mais de um participante na situação. É preciso, como você deve ter percebido, que alguém, que seria, né, o remetente ou o emissor, comunique algo, que seria a mensagem, certo? Que é o conteúdo, com uma outra pessoa. Quem seria essa outra pessoa? Seria o destinatário ou receptor. Então sempre tem isso: remetente, né, ou emissor, a mensagem e o receptor, ok? Vamos lá. Então, gente, é importante você fazer no seu caderno esse esquema, porque é o seguinte: o ato de comunicação, ele sempre está ligado com as funções da linguagem, beleza? Professor, mas quem descobriu isso? Né? Quem estudou isso daí? Foi esse linguista russo, o Roman Jakobson, tá bom? Ele quis explicar esses elementos envolvidos na comunicação. Então é importante você fazer esse esquema no seu caderno, apesar de estar no seu livro, mas é importante porque o referente, né, o contexto, ele está ligado à função referencial. Nós vamos entender depois o que é isso. A mensagem, ela está ligada à função poética, tá bom? O remetente, ele está ligado à função emotiva. O destinatário está ligado à função apelativa. O canal está ligado à função fática e o código está ligado à função metalinguística. Professor, eu não entendi nada. Você vai já entender. Olha só. Aqui mais um esquema. E olha só, gente. O emissor é aquele que emite, né? Aquele que fala. O receptor é aquele que recebe a mensagem. A mensagem é o conteúdo propriamente dito. O código, gente, é o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. Então, o nosso código, gente, qual é? É a língua portuguesa. É por isso que você está me entendendo aí do outro lado. Por quê? Porque o nosso código é o mesmo. Se eu falar aqui em chinês, dificilmente alguém vai me entender, porque o nosso código não é o chinês. O referente é o assunto, tá, gente? A situação que envolve o emissor e o receptor, tá bom? O canal é o meio físico pelo qual circula a mensagem. Aqui, qual é o nosso canal que a gente está usando? É a nossa voz, né? a nossa boca, para poder ter esse contato. E, obviamente, com vocês, o ouvido aí para vocês. Beleza? Muito bem. É importante você copiar isso aqui também. Vamos lá. Então, gente, existem vários tipos de interpretações dentro de uma frase e isso diz respeito às funções da linguagem e ao ato de comunicação. Então, se eu falo assim, eu não disse que ele roubou o dinheiro, né? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Pode ser assim, alguém disse, mas não eu, beleza? Ok. Eu não disse que ele roubou, ou seja, alguém roubou, mas não ele, entendeu? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Ele roubou outras coisas, mas não o dinheiro. Tá bom? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso, que uma mesma oração pode ter vários significados dependendo do seu elemento de comunicação. Beleza? Então, olha só. Aqui a gente já viu, né, que o Roman Jakobson foi o que estudou essas funções da linguagem. E nós vamos para a nossa primeira função da linguagem, que é a função emotiva ou expressiva. Anota no seu caderno aí. Olha só, gente, professor, a função emotiva ou expressiva está ligado a quem? Dá ênfase em quem? No emissor. Quem é o emissor? Aquele que fala. Então, reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Então, gente, a função emotiva ou expressiva ela está ligada diretamente ao emissor, aos seus sentimentos, às suas emoções. Então, ele tenta ali persuadir você através do sentimento, das emoções, do que ele está sentindo. Tá bom? Então, os exemplos. Ah, que coisa boa, né? Tem um pouco de medo, nós te amamos, sempre utilizando a primeira pessoa e sempre utilizando sentimentos e emoções. Olha esse exemplo aqui, né? Aqui numa publicação no Facebook, e aí a pessoa diz assim: hoje hackearam meu iCloud. A que ponto as pessoas chegaram para você, para saber se você namora, come, dorme e se é feliz ou não. Estou cada vez mais triste com o ser humano, chocante. Então, vocês percebem que ela expressa um sentimento, que ela expressa uma emoção. Então, isso é uma função emotiva ou expressiva. Gente, outra coisa também, você sempre vai utilizar a primeira pessoa, né? Sempre vai utilizar a primeira pessoa, ou pronomes da primeira pessoa.
tá bom? Olha só, a função apelativa ou conotativa. Você vai dar ênfase para o receptor, aquele que recebe a mensagem, tá bom? Então, seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Então, olha só, gente, você já viu naquelas propagandas, né? Compre na casa não sei aonde, compre na loja não sei aonde. Então, sempre vai te dar uma ordem, porque sempre utiliza o verbo no imperativo, ok? Então, olha só o exemplo aqui, ó. Você já tomou banho? Mãe, vem cá. Então, é uma ordem, sempre tentando convencer, mãe, vem cá, né? Então, ó, não perca esta promoção. Então, sempre utilizando essa ordem mais direta, essa ordem para convencer, né? Um exemplo que eu falei são as propagandas, né? Então, olha só, aqui ele fala: venha descobrir os nossos pontos de venda. Então, sempre tentando atrair, sempre tentando convencer. Então, a função apelativa ou conotativa, ela vai se basear nisso, no convencimento, tá bom, do emissor, aquele que ouve. Então, é por isso que você às vezes compra uma coisa que nem precisa, mas por causa do que? Da propaganda, que a propaganda é bonita, a linguagem da propaganda é bonita, né? A propaganda é toda perfeita ali, sem defeitos, e você acaba comprando o produto sem precisar, né? A função fática ou de contato. Gente, qual é a ênfase aqui? A ênfase está no canal, anota aí, tá bom? A ênfase está no canal. Por quê? Tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação, tá bom? É aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer o quê? Relativa ao fato, ao que está ocorrendo. Então, gente, quais são as principais expressões da função fática? É o seguinte: oi, tudo bem? E aí, como é que tá? Por quê? Porque você não está interessado em saber como a pessoa está de fato. Você está interessado se a pessoa está apta a falar com você. Você está testando o canal. Você está testando o contato. Essa palavra é importante. A função fática testa o contato, né? A pessoa está de cabeça baixa, fala: oi, tudo bem? Você não quer saber se a pessoa está bem, você quer saber se a pessoa está pronta para o contato, se ela está pronta para lhe ouvir, tá bom? E aí, né? A função fática, certo? Melhor de Calvin. Cheguei. Aí o Calvin fala: oi, Calvin. Oi, eu já disse oi. Oi, já chega, Calvin. Querido, converse com ele. Ele está me deixando louca. Então, olha só, gente. O Calvin sempre tenta o contato, sempre tenta falar ali, né, com o rapaz, né? Por quê? Porque ele tenta estabelecer uma conexão, um contato. Beleza? Muito bem. Olha só que legal aqui, gente. A função referencial ou denotativa, gente, ela está ligada ao contexto, tá bom? Ou seja, professor, o que é o contexto? É o referente. Então é o seguinte, nós estudamos reportagem e notícia, certo? Beleza. A reportagem e a notícia não estão interessadas em saber do fato, apenas do fato, né? Beleza. Então é o seguinte, a função referencial é justamente isso, né? Quando você está interessado apenas no fato, apenas no contexto, beleza? Então olha só, transmite uma informação objetiva sobre a realidade, dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornal, do discurso científico, de qualquer exposição de conceitos. Vocês viram ali, gente, que naquela reportagem sobre que as redes sociais podem, né, gerar ali uma questão de depressão, vocês viram que houve um relato de uma jovem, mas o jornalista ou a jornalista quis saber se ela tinha 5 filhos, se ela tinha condições boas de financeiras, se ela tinha um plano de saúde. Não, o jornalista não quer saber disso. O que o jornalista quer? Você sofreu um problema de depressão por causa das redes sociais? Então vamos falar sobre isso, porque a temática da minha reportagem é sobre isso, tá bom?
Então, deu para entender? É o fato direto, é o fato de maneira bem objetiva, ok? Que vai justamente trazer essa função referencial ou denotativa. Né? Aqui, ó, um exemplo. Aqui no Wikipedia, se nós formos procurar obsolência programada ou qualquer outra coisa, sempre vai dar o quê? Aquela resposta precisa, aquela resposta objetiva. Então isso é função referencial, porque ele não fala sobre outras coisas. Ele vai diretamente no que você quer saber, no significado que você quer saber. Tá bom? E nós temos a função metalinguística, que ela está ligada ao que, gente? Ao código, ok? Então, olha lá, função metalinguística está ligada ao código. Então, gente, esta função refere-se à metalinguagem, presta bem atenção, que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. Calma aí. É a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta. Um texto que comenta outro texto. As gramáticas e os dicionários são exemplos de metalinguagem. Por quê, gente? Nós estudamos as regras da gramática, certo? E onde que estão as regras da gramática? Na própria gramática. Deu para entender? Quando eu quero falar da poesia utilizando uma poesia, é metalinguagem, porque eu estou utilizando aquele mesmo objeto, estou utilizando aquele mesmo meio para falar sobre ele. Deu para entender? Então olha só, aqui ó, cadê? Aqui, ó. Nesse exemplo aqui, gente, o que vocês conseguem entender? Aqui Milor avisa, cuidado com o degrau. E aqui tem uma espécie de escada e tudo mais. E aqui tem os significados de algumas palavras, tá bom, gente? Então aqui, ó, em inglês, obviamente, depois em português, certo? Então isso daí, gente, é metalinguagem. Então vocês entenderam, né? O dicionário, ele vai trazer alguns significados, ele vai trazer alguns verbetes, certo? Então onde que você consegue verificar o significado daquela palavra? No próprio dicionário, né? Deu para entender? Você utiliza aquele próprio objeto, aquele próprio meio para falar sobre ele mesmo, tá bom? E a função poética, né, gente? A função poética nós temos aqui, ó, ela tem a ênfase na mensagem, tá bom? A função poética ela tem a ênfase na mensagem, porque é aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que com o que dizer. O escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais de expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender ou fugir da lógica. Então, gente, poema. Né? Um poema, geralmente, ele tende a trazer uma linguagem mais literária. Né? Um romance, ele tende a trazer uma linguagem mais literária, com figuras de linguagem, uma linguagem mais trabalhada. Tá bom? Na literatura, vocês viram que nós trabalhamos uma linguagem mais literária, certo? Mais conotativa, certo? Mais poética, beleza? Então aqui, ó, é um exemplo de função poética, porque nós temos a palavra luxo, que ela é repetida várias vezes, no formato em que vai se produzir o sentido da palavra lixo. Então isso aqui está disposto de forma poética, gente. Por quê? Porque ele utiliza uma parte também do espaço, ele não utiliza todo, né, para atribuir um significado literário, porque, né, luxo transfigurando lixo. Então nós temos aí um significado bem literário e crítico para essa construção poética. Beleza? Legal? Professor, mas de que escola literária é isso daí? Do concretismo, tá bom? Vocês vão estudar isso no terceiro ano. Isso daí é um poema. Só que é um poema o quê? Visual, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, quais são as atividades, professor, de hoje? Página 52 a página 60. Anota aí no seu caderno. Página 52 a página 60. Nós tivemos a atividade de ontem, essa atividade de hoje. Tá bom, gente? Qualquer dúvida pode me perguntar.
eu espero que vocês tenham feito aquele esquema no caderno de vocês, que é muito importante, isso vai cair na nossa prova, e é importante saber, né, qual é a função da linguagem e qual é o nosso elemento de comunicação que vai estar ligado, tá bom? Então é isso, grande abraço e até a próxima aula.